Por isso o tema da mensagem, de volta ao amor. Pastor, você está dizendo que não tem amor? Não, não se trata de não ter. Não se trata de não ter. Se trata de ter na medida certa. Não se trata de não ter amor, se trata de ter o amor bíblico. O amor de Deus. Deus é o padrão. Deus é o padrão. Em Mateus, capítulo de número 24, versículo 12, Jesus diz: por se multiplicar o pecado, a palavra pecado quer dizer errar o alvo, no grego, amartion, errar o alvo, porque no final dos tempos, Jesus está dizendo ali no sermão, né? No último sermão, no final dos tempos, por se multiplicar o pecado, ou seja, porque as pessoas se distrairão e errarão o alvo, o amor de muitos não é se acabar. Então, sempre existirá o amor, mas a questão é, em que temperatura está esse amor? Um café, pode ter café no bule, mas se o café estiver frio, aí tem alguém dizendo: eu gosto de café frio. Gosta não, só europeu gosta de café frio. Gente que gosta de café frio é igual, irmão, a gente sabe que existe, mas é igual velório de anão. Eu nunca vi. Eu nunca fui numa casa e disse: não, olha que delícia esse café gelado. Aqui no Brasil, Aranaguá, não tem. Então, o que Jesus está dizendo é: a minha preocupação é em que nível de temperatura estará o amor na minha igreja. Que nível de temperatura estará o amor no coração dos meus filhos? Que nível de temperatura? Então, esse é o modelo, né? Quando você lê 1 João capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, ó: Deus é amor. E o texto segue dizendo assim, ó: aquele que vive no amor, vive unido com Deus. O apóstolo do amor que escreveu isso aqui, ele está dizendo assim, ó: aquele que vive no amor. Então, o amor não tem prazo de validade, não é por um tempo. Eu fiz uma declaração para minha esposa, já falei aqui, que intrigou ela, de amor, e disse: você vai ser minha última mulher da minha vida. Se você morrer amanhã, eu não caso mais. Eu decidi que você vai ser o último amor. Eu decidi que o meu amor por ela não tem prazo de validade. Ela não gostou. Ela queria que eu casasse de novo. Se acontecer que ela, né? Mas eu decidi, irmão, é uma decisão. Ei, olha aqui para mim. O amor é uma decisão do coração. E é vitalício, é viver. É viver, Deus é amor. Então, não tem como eu ter Deus e não ter amor. Por isso, de volta ao amor. Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, Deus disse para uma igreja, a igreja de Éfeso: eu tenho um porém contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor. Mas no versículo 5, interessante que Jesus não mandou aquela igreja voltar ao primeiro amor. Disse: olha, arrepende-te, lembra-te de onde tu caíste, arrependa-te e volta às primeiras obras, não ao primeiro amor, ao primeiro sentimento. Isso está dizendo que mesmo que o meu amor esteja desconfigurado, se eu voltar a praticar o que eu praticava no começo com Deus, esse amor vai voltar com força total. Quem está me entendendo aqui? Então eu vou estar lendo 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. Paulo aqui, é interessante que quando você lê essa carta, no capítulo 1, versículo 7, Paulo fala que a igreja de Corinto tinha os 9 dons. Então era uma igreja muito efusiva no espírito, com muita profecia, línguas estranhas, revelação, dons do Espírito Santo. No capítulo 12, Paulo fala dos 9 dons do Espírito Santo. No capítulo 14, Paulo volta a falar dos dons do Espírito Santo. Ele começa o versículo 1 dizendo: buscai com zelo os dons espirituais e principalmente de profetizar. Mas é interessante que no meio desses 2 capítulos que falam de dons, Paulo abre aqui um parêntese e começa a falar a respeito do amor. E a gente usa isso, eu já preguei em muitas palestras para casais, em muitos
casamentos. A gente usa essa palavra para falar de casamento, mas o contexto aqui não é sobre isso. Paulo não está falando aqui de relacionamento conjugal. Paulo aqui está um pouco mais profundo. Paulo, nesse texto, não está falando de uma poesia romântica para os casais da igreja de Corinto. Paulo aqui está falando de uma exigência inegociável de Deus para a sua igreja, que é ter o seu coração marcado por amor. Porque havia na igreja de Corinto uma vaidade extrema, irmãos, com a espiritualidade. Havia na igreja de Corinto uma vaidade muito extrema com a falsa espiritualidade. E deixa eu te falar, a falsa espiritualidade é pior, é mais nociva do que a verdadeira carnalidade. Eu vou repetir. A falsa espiritualidade é pior, é mais nociva do que a verdadeira carnalidade. Porque a carnalidade não consegue se esconder por muito tempo. Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, Paulo disse que as obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza, lascívia, emulação, idolatria, bebedice, glutonaria. Paulo então diz que as obras se manifestam, a carnalidade ela se manifesta. Agora olha aqui para mim, a falsa espiritualidade muitas vezes ela fica maquiada e escondida atrás de um microfone, atrás de um título de pastor, atrás de uma Bíblia, atrás de um rótulo de evangélico, atrás de um dom, atrás de um talento. A falsa espiritualidade algumas vezes fica escondida, fica enrustida. E é sobre isso que eu quero estar falando. E ele começa dizendo: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Queridos, Paulo está dizendo aqui, ei, ainda que você fosse um poliglota, Paulo era um poliglota, ele falava hebraico, aramaico e grego, fluentemente. Mas existem na nossa língua viva, 7.159 línguas vivas, idiomas falados, e não existe ninguém que fale todos esses idiomas, todas essas línguas, não existe. Mas Paulo está dizendo, ainda que estivesse alguém que falasse 7.159 idiomas vivos, ainda que existisse, ou ainda que tivesse alguém que dominasse a comunicação celestial com os anjos, ou seja, que falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, isso não acessaria o coração de ninguém. A comunicação falada, irmãos, ela até informa, mas o que transforma é o amor transmitido, o amor impartido por um coração sincero mesmo. Não é só a comunicação, não é só o conteúdo. As pessoas, elas não se impressionam com palavras bonitas. Palavras bonitas até influenciam, mas não arrastam. Até influenciam, mas não transformam. O que faz uma vida ser transformada é uma palavra dita realmente com amor. Então aí Paulo fala do sino e do símbolo, que eram instrumentos musicais de bronze, usados no culto à deusa Cibele, na região de Corinto. Esta era chamada de a Grande Senhora, e era usado então esses instrumentos de bronze para fazer um barulho estridente, alto, sonoro, mas que na verdade não comunicava adoração inteligente ao coração de Deus, e também não comunicava nenhuma palavra inteligente ao coração das pessoas. E o Paulo ele fala aqui de um amor ágape. Não se trata aqui, irmão, não se trata aqui de uma paixão fraternal, aquele sentimento que eu tenho pelo meu neto, pelos meus netos, pelos meus filhos, pela minha esposa. Paulo está falando aqui, irmão, de um amor que é sacrificial,
E não apenas sacrificial, é um amor incondicional, ou seja, não tem prazo de validade. Não pode ter prazo de validade. Esse amor aqui é para sempre. Porque esse amor reflete o caráter de Deus em nós. Como já falei aqui, Deus é amor. Deus é amor, é o caráter de Deus. Então a igreja precisa de mais do que uma comunicação eloquente e barulhenta e espiritualidade superficial. A igreja precisa de amor. E o amor não se traduz em sentir. O amor se traduz em servir. Por isso que o amor é um mandamento, porque é desafiador amar de verdade. Mas se não houver um amor de verdade, irmão, ainda que a igreja faça tudo o que tem que fazer, cante, pregue, faça obra social, ore aqui toda semana, se não houver um batismo de amor no nosso coração, se não houver um transplante, se Deus não arrancar esse amor distorcido, esse amor preferencialista, esse amor que caminha na plataforma da conveniência, ou este amor que usa a teologia do utilitarismo, onde as pessoas só são boas para mim, enquanto elas estão sendo úteis. Se Deus não arrancar do nosso coração esse tipo de amor, irmãos, esse amor distorcido, vai estar comprometendo os nossos resultados em todas as áreas da nossa vida, no casamento, até no seu trabalho, até na relação com seus amigos, com seus colegas, até na sua célula. Você vai fazer célula toda semana, não vai ver resultado. As pessoas, elas entrarão na sua célula e não ficarão. As pessoas entrarão aqui na igreja e não ficarão. As pessoas entrarão na nossa vida e será um período legal demais, mas elas se afastarão. Porque o amor se traduz não em sentir, mas em servir. Por isso que ali na nossa entrada, aqui no nosso hall de entrada, existe ali uma placa dizendo o seguinte: célula é amor. E não existe amor sem serviço. Também não existe serviço sem compromisso. E também não existe compromisso sem sacrifício. E também não existe sacrifício sem benefício. Quando você se sacrifica, quando você serve, quando você ama, sabe o que vai acontecer? Você será a pessoa em que vai colher os frutos de todo este trabalho em nome de Jesus. Versículo 2 do capítulo 13. Se eu tivesse o dom de profecias, e entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Interessante que Paulo aqui agora, ele eleva a sua fala do dom da comunicação, línguas, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que ele fala no versículo 1, agora ele leva não para a comunicação, e sim para a edificação, porque a profecia edifica os outros, edifica a igreja. E agora ele passa a falar do dom de profecia. E ele começa a dizer: ainda que eu tivesse o dom de profecias. Profecia sem amor, irmão, por pessoas, produz dependência pelo assim diz o Senhor, e não obediência ao que o Senhor já disse. Existem muitos crentes que ainda não saíram do berçário, que ainda não saíram do playground, que estão de porta em porta, de igreja em igreja, de profeta em profeta, em busca do assim diz o Senhor, mas são crentes que não estão interessados em saber aquilo que o Senhor já disse. Paulo aqui, ele enfatiza o privilégio do acesso aos mistérios de Deus, fala de revelação e de conhecimento teológico profundo. Ele diz: olha que interessante, ainda se eu entendesse todos os mistérios, olha aqui, aqui há uma hipérbole. Pastor, o que é uma hipérbole? É um exagero, porque não tem ninguém que entenda todos os mistérios. E ele continua dizendo: e tivesse todo o conhecimento. É uma hipérbole. Pastor, o que é hipérbole? Aquilo que seu filho fala: eu quero aquele tênis porque está todo mundo usando. É uma hipérbole. É aquilo que João falou: se tudo que Jesus fez fosse escrito, os livros do mundo inteiro não dariam. É uma hipérbole, irmão. Foi só 3 anos de ministério. Mas o Paulo aqui está dizendo: olha, ainda que você tivesse o dom de profecia, e ainda que você tivesse todo o conhecimento, ainda que você tivesse toda a revelação, chegasse alguém aqui, você já dava o CPF, já dava o RG da pessoa, o número
legendários. Paulo está dizendo que ainda que você tivesse toda a revelação, ainda que você tivesse todo o conhecimento teológico profundo, Paulo está dizendo, se não tivesse amor, irmão, nada seria, porque revelação e conhecimento sem amor por pessoas produzem admiração ao homem, mas não disposição para trabalhar para Jesus. Eu não quero que você me ache um grande pregador. E o meu intuito como pregador não é impressionar você, e fazer você voltar para casa pensando, que mensagem profunda. A minha ideia é produzir nessa noite pessoas apaixonadas por Jesus, dispostas a servir Jesus, a trabalhar para Jesus, pessoas que estão entendendo o seu chamado, pessoas que estão entendendo o porquê que nasceram e o porquê que ainda não morreram. É isso, este é o propósito da pregação. Paulo aqui faz alusão a uma fé extraordinária, aquela fé que move montanhas. Paulo aqui, ele ratifica o que Jesus falou em Mateus 17 e 20. Jesus disse, se você tiver uma fé poderosa, você vai dizer para esta montanha, sai daqui, planta-te no meio do mar. Paulo aqui está falando de uma fé extraordinária, de operação de maravilhas. Mas ainda assim, uma fé extraordinária de operação de maravilhas, sem amor por pessoas, produz apenas exibicionismo, mas não comprometimento em cuidar de pessoas. Então, o homem que Deus quer usar na face da terra, não é aquela pessoa que leva multidões lá para ver show, exibição, operação de maravilhas. Porque quando você era criança, tinha 14 anos, caiu da goiabeira, ralou o joelho esquerdo, tem uma cicatriz. Irmão, nós não estamos mais nesse lugar. A gente vem para a casa do Senhor para aprender a fazer pelo menos duas coisas. Primeira, adorar o Salvador, independente da circunstância. Adorar o Salvador independente se estamos com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, se está tudo conforme planejamos, escrevemos no nosso projeto de vida 2026, ou se as coisas saíram do nosso controle, mas nós continuamos acreditando no poder de Deus e que Deus está no controle e que 2026 ainda não acabou e que Deus vai surpreender eu e você para a glória do nome de Jesus. É sobre isso. É sobre isso. Então a igreja precisa de mais do que profecias e conhecimento teológico profundo e manifestação de milagres. A igreja precisa amar de verdade. E amar não é fazer o que as pessoas querem, é fazer aquilo que as pessoas precisam. E o que elas mais precisam é serem salvas. Quando a gente fala de amor, não é para a gente ser aqui a igreja do amor. Ai, que bom que você veio. Amiga, sua louca. Ai, onde é que você... Irmão, não tem a ver com isso. Amor não é a gente ser o açuquinha do mundo. O ponto central do amor não é eu ser querido para as pessoas, não é eu ter carisma, é eu ter caráter e falar para as pessoas aquilo que elas precisam para ter a sua alma salva, para ter a sua vida transformada. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, o pastor com muito amor pregou Apocalipse 22 e 15, vai para o inferno quem? Os cães, os feiticeiros, os idólatras, aqueles que amam e cometem a mentira, os tímidos, aqueles que rejeitam a Deus. E aquela mensagem em amor me deu um temor, e eu nunca mais quis abandonar esse Deus. Judas no versículo 23, porque só tem um capítulo, Judas, o irmão de Jesus, disse assim: olha, vocês precisam arrebatar algumas pessoas do fogo, salvando essas pessoas. O que Judas está dizendo é: o ímpio não vai para o inferno, ele já está vivendo o inferno. Porque o inferno não é um lugar onde está a presença do diabo, é um lugar onde há a ausência de Deus. O que a Bíblia está dizendo é:
vocês já estão vivendo um pedacinho do céu, porque o céu não é um lugar para onde você vai, o céu é uma pessoa com quem você se relaciona todos os dias, e te dá certeza da eternidade, te dá certeza que a tua vida não saiu do controle dele, te dá certeza que as mãos do Senhor estão estendidas para você, que o ouvido de Deus está aberto para a sua oração. É isso que faz eu e você vivermos um pedacinho do céu na terra. Mas deixa eu te dizer, na nossa cidade lá fora, tem 70 mil pessoas caminhando a passos largos para o inferno, e são aquelas pessoas que você gosta, são aquelas pessoas que você ama, são aquelas pessoas que você acha querida, são aquelas pessoas que você olha e pensa, cara, esse cara só falta ser crente. Se só falta ser crente, se ele não for crente, ele não vai para o lugar onde os crentes irão. Então que o Senhor venha nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, para você orar em línguas, profetizar. Nesta manhã, no meio da minha mensagem, Deus levantou um profeta, eu fiquei quieto, o profeta profetizou para a igreja, isso é muito bom. Mas sabe qual foi o problema da igreja de Corinto? A igreja de Corinto era crente profetizando para crente, era crente cantando para crente, era crente indo na casa de crente, era crente convidando o crente para comer uma comida crente, um cardápio crente, beber bebida de crente, jogar jogo de crente, assistir programa de crente. Era só crente com crente, crente com crente, até que Paulo vem e diz, ei, vocês precisam de amor, e o amor de verdade, ele não é um amor emocional, é um amor missional, é para você falar para as pessoas que elas precisam ir para a eternidade com Jesus. Diga assim, a alma do amor é o amor pelas almas. O ápice do amor é eu entender que, a alma da minha esposa é mais importante que o corpo dela. Mais importante de eu ter um bom relacionamento com ela, um sexo legal, acredite, a gente ainda tem. Acredite, irmão, pela fé, creia. Irmão, você precisa entender que o melhor do que isso é eu saber que antes de eu ser o marido da minha esposa, eu sou um missionário na vida dela, e eu não posso ter nenhum tipo de comportamento que põe em risco a salvação dela. Eu preciso, o ápice do meu casamento é eu ensinar para ela como é que seria ser casado com Jesus. A alma dela está acima do corpo dela, a eternidade dela está acima do prazer imediato dela. Você consegue entender isso, irmão? Que o amor manifestado pelo seu filho não é você garantir o futuro dele, é você prepará-lo para a eternidade, é você saber que você e o seu filho passarão a eternidade no mesmo lugar. Esse tem que ser o seu foco. Versículo 3, 1 Coríntios 13: se desse tudo que tenho aos pobres, até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me... Paulo aqui está afirmando que o cuidado social é bom. Há mais de 8 anos a gente entrega mais de 2 toneladas de comida para as pessoas, glória a Deus. A gente entregar um cafezinho para uma mãe que está lá tremendo de fome com uma bolachinha, Júnior, isso é bom demais. Paulo está dizendo, olha, se desse tudo que tenho aos pobres, ou seja, Paulo está afirmando que o cuidado social é bom, mas pode estar sendo apenas a manifestação da carência por aplausos, desencargo de consciência e massagem do ego. O que Paulo está dizendo é que o propósito principal da igreja não é dar ao pobre dignidade, é dar ao pobre eternidade. É sobre isso, irmão. Igreja precisa fazer assistência social, mas a igreja não é uma assistente social. A igreja nunca vai resolver a demanda do pobre, porque na maioria das vezes a pobreza, a miséria é uma condição mental. Então, uma igreja não pode ser avaliada pelo trabalho social que ela faz, porque esse não é o propósito inicial da igreja.
Isaías falou no capítulo 61, versículo 1, e Jesus ratificou isso em Lucas, no capítulo 4, versículo 16. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Para quê, Jesus? Para levar boas novas, ou seja, o Evangelho aos pobres. O que um pobre mais precisa, irmão, não é do alimento físico. O que ele mais precisa é do alimento espiritual. E é claro que uma igreja de verdade dá o alimento espiritual, mas também se preocupa em dar o alimento físico. Por isso que a gente faz o que faz aqui. Por isso que a gente faz o que faz aqui. Pastor, vocês estão fazendo a obra social para resolver a pobreza do pobre? Não, a gente faz o trabalho social para resolver a avareza do crente rico. Vou tentar desse lado. O que Deus mandou a igreja fazer não é para resolver a pobreza do pobre, é a avareza do rico. É Deus exercitando o nosso coração em generosidade, porque tem gente que dá, mas não ama. Mas não existe como você amar e não dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Quando a igreja, irmão, começar a amar de verdade, ela vai dar, mas vai entender que a coisa principal da igreja não é o social, é o missional. Não é nós darmos uma cesta básica que termina em 2 dias, não. É nós darmos a cesta básica, mas também darmos um abraço, dizer para essas pessoas o quanto elas são importantes, o quanto Deus criou uma nova história, um novo ciclo para elas, dizer para elas que elas podem viver uma nova estação, assim como nós estamos vivendo, para passar a eternidade conosco, com Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Enquanto nós não entendermos isto, líder de célula, você vai ter dificuldade de fazer uma ofertinha lá na sua célula. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai doar cestas básicas, mas nunca vai vir aqui para sentir o cheiro ruim que tem. No último entrega de cesta básica, eu entrei numa sala, a professora disse: está sentindo o cheiro, pastor? De cheiro, não. Isso é outra coisa. A professora disse: pastor, não estou conseguindo ficar dentro dessa sala por causa do cheiro dessas crianças. E aí Deus mandou dizer para ela: então, era esse cheiro aqui que Jesus sentia de você. Por causa do pecado. A Bíblia diz lá no livro de Jonas que o pecado de Nínive cheirou mal. Diga para o irmão do lado aí: seu catinguento. Você fedia, irmão, você estava na carne, você estava apodrecendo. Aí agora, sabe o que a Bíblia te chama? De bom perfume de Cristo. O que Deus quer é que esta igreja faça Araranguá se tornar a cidade mais cheirosa de Santa Catarina, pela presença de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Colocar a obra social acima da obra missional não é amor bíblico, é equívoco bíblico. Marcos capítulo 8, versículo 33, assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cesta básica lá em uns clubes também dá. Cesta básica o espiritismo também dá. O que nós precisamos é amor, gente. Amor no nosso coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Com o tempo, ou a gente continua imaturo, ou a gente se torna maduro, ou mais duro. Eu me tornei mais duro. Por pessoas ruins que eu me relacionei. Por pessoas ingratas. A vida me tornou mais duro demais, gente. Duro. Duro assim, irmão, o ser humano está ficando difícil de lidar. E isso tem me preocupado muito, porque um dia, lá no Oeste Catarinense, num congresso de missões que eu estava ministrando, quando eu parei de pregar, o pastor levantou a mão e disse: assim diz o Senhor, não deixe as pessoas e as circunstâncias roubarem a essência de amor que eu coloquei no teu coração e da tua esposa. Não deixa isso acontecer. E eu tenho orado para que esse amor volte para o meu coração. Eu tenho orado para que Deus batize não só a mim, mas você também com amor. Senão a gente vai continuar fazendo célula por desencargo de consciência e incomodado com pessoas que incomodam.
Paulo diz que o sacrifício pelo martírio do corpo, ou sofrimento extremo por pessoas, pode ser apenas uma obstinação ideológica. Isso aí os islâmicos também fazem. Pastor, eu gosto de sofrer. Não se trata de sofrimento. Mas isso pode não ser amor. Talvez você goste de sofrer porque você já se acostumou a sofrer. E quando você não sofre, você não consegue nem dormir. Ai, parece que está faltando alguma coisa, gente. Tem que me incomodar com alguém. Eu vou ter que entrar num relacionamento ruim aqui, porque eu não consigo. Eu estou tão acostumado a sofrer. A igreja precisa de mais do que fazer doações de coisas e sacrifícios corporais para receber o santo reconhecimento das pessoas e a aceitação de Deus. O sacrifício do corpo sem amor é apenas espetáculo. Isto até a torcida do Corinthians faz. Flamengo, Palmeiras, qualquer torcidinha aí, ó, male faz sacrifício. Eu fui no estádio do meu time, colorados, meros mortais, ficaram todos lá embaixo, pulando, na chuva, irmão, 1h30, sofrimento. Aquilo ali para eles, irmão, não custa nada, pelo tanto que eles amam aquele time. E eu estou falando do meu time, mas Deus falou para mim assim, ó, é esse tipo de adoração que eu estou querendo lá na minha igreja. Gente que tem coragem de entregar tudo por um time e não consegue entregar nada pelo seu Deus. Nós precisamos, eu não estou dizendo que é pecado torcer para time, eu também torço, irmão. Mas eu acredito que nós precisamos entender a balança do verdadeiro amor por coisas e por Deus. A facilidade para doarmos cestas básicas, unida à nossa disponibilidade de servir as pessoas no dia da entrega, vai revelar o nosso nível de amor verdadeiro. Quando o nosso dinheiro parar de substituir nosso olhar com atenção, o toque, a oração pelas pessoas, a igreja mostrará que não tem só dinheiro para oferecer. A igreja tem amor. Quando você lê Atos capítulo 3, aquele paralítico no templo Formosa, olha para Pedro e João e pede uma esmola. Só que Pedro e João não tinham dinheiro naquele momento, porque se eles tivessem dinheiro, era isso que eles teriam entregue para aquele homem. E eles resolveriam a situação daquele homem por uns dias. Mas como eles não tinham dinheiro, eles olharam para aquele homem e disseram, nós não temos prata e não temos ouro. Só que o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Quem sabe? Não aconteceu nada. Se você ler esse texto, você vai ver que não aconteceu nada. Nada, pastor? Nada. Amém? Desconfiados, eu gosto de pessoas desconfiadas. Você não tem que engolir tudo. Seja um crente beriense. Chegar em casa, eu vou ler Atos capítulo 3. Uns já puxaram a Iá aqui, ó. Iá. Aconteceu ou não aconteceu? Iá. Não aconteceu. Até que Paulo... Vem cá, irmão. Você de luz no cabelo, por favor. Vem aqui. Vem cá, irmão. Vem cá. Vem, irmão. Sabe como é que é o nome disso aqui? Remunerar o símil. Pagar mico. Senta, por favor, no chão. Tu vai ser o meu aleijadinho, tá? Meu paralítico. Eu vou chegar para ti e dizer assim, me dá uma esmola, tá bom? Fala, irmão. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho algo que é mais do que uma esmola. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Nada. Aí sabe o que o Pedro fez?
o que vai levantar a nossa geração, irmãos, que está na porta do Templo Formosa, que gosta de música de crente, que gosta de culto de crente, mas que continua aleijado, não é um sermão, é sermão. E levantar essas pessoas. Uma igreja em célula, ela não funciona só porque ela ganhar almas. Obrigado, querido. Só porque ela ganhar almas, esse é o primeiro pilar. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Mas a igreja se transformou num playground. Playground é onde as crianças entram para satisfazer uma necessidade. Agora, igreja é onde adultos entram para assumir responsabilidade do quê? De mudar a história da cidade, de mudar a história da igreja, de mudar a história do país. Nós precisamos, irmão, levantar as nossas mãos e estender para as pessoas em amor. E aí sim, os paralíticos vão começar não só a serem curados, mas eles vão entrar por aquela porta pulando, adorando, glorificando o nome do Senhor, quando a igreja for batizada com um batismo de amor, de verdade, de verdade, de verdade. Aleluia. Versículo de número 4, 1 Coríntios capítulo 13. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento e ele não é presunçoso e não é orgulhoso. O que Paulo está dizendo é: o amor nos faz pacientes, não apenas em circunstâncias favoráveis. Vou repetir: o amor não me faz ser uma pessoa paciente apenas em circunstâncias favoráveis. Então o que que o amor faz, pastor? O amor me faz ser paciente com pessoas desagradáveis. O amor também nos dá paciência com esse tipo de gente. Ai, pastor, eu não tenho saco, eu não tenho paciência. E com seu filho? Você tem? Incomoda igual um porquinho na corda? Deserta ele. Deserda ele, vai. Você atura do seu marido, você atura da sua esposa, você atura dos seus filhos. Agora, dos filhos de Deus você não atura. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Quem resolve começar a chamar Deus de Pai, não tem o poder de escolher quem vai chamar de irmão. Mas nós temos um problema de fabricação. Eu postei uma frase ontem aqui, meio que viralizou no meu Instagram essa frase. Essa frase diz assim: pastor blogueirinho é fogo, né, irmãos? Porque eu sou um gurizinho, né? Eu de costa e de longe sou um menino. Quando eu tiro a barba mesmo, ninguém diz que eu tenho 54, todo mundo diz que eu tenho 53. A frase diz assim: quem ama de verdade não celebra a queda dos inimigos, mas também não compactua com os pecados dos amigos. Porque nós temos um defeitinho: quem eu não gosto, quem eu não gosto. Agora, se é meu amiguinho, aí eu protejo. Se é meu amiguinho, não, vamos orar. Mas isso não é amor de verdade, irmão. O amor de verdade não é quando alguém cair, eu dizer: mas eu já sabia que ia cair. Se sabia, por que não avisou? Se sabia, por que não marcou um jejum com a pessoa? Por que não orou por ela de maneira intercessória? Não tentou fazer um discipulado? Quando um amigo cai, o inimigo cai, a Bíblia diz, por isso a Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos. Quando você não celebra a queda do seu inimigo, Deus levanta você. Quando você não compactua com os pecados dos seus amigos, Deus cura o seu amigo. Quem está me ouvindo aqui, diga eu. Então a paciência é a balança do nosso amor pelas pessoas. Por isso Tiago 5,7 diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. Pastor, minha célula não está multiplicando. Vamos lá, 1, 2, 3. Paciência. Tem culto que você está... Aí daqui a pouco, cadê o irmão? Tomou Doril. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por fases.
Não vamos avaliar ninguém por circunstância. Aquele irmão lá nunca vai. Quem falou isso? Fala comigo para ver que tipo de crente eu e minha esposa éramos no começo. E ainda somos bem ruins. Mas eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Meu irmão, olha aqui para mim. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não seja insistente e também não seja desistente. Não insista e nem desista. Persista. Pare de falar de Deus para eles e comece a falar deles para Deus. Persista em oração, persista em intercessão. A igreja tem um problema muito sério, porque ela fica insistindo com quem conhece, mas não quer. E ela fica desistindo de quem não quer, porque não conhece. Se a pessoa já conhece, não fique insistindo, não fique abusando, não fique mandando mensagem sempre para as mesmas pessoas, não. Ei, Deus quer colocar pessoas novas na sua vida, Deus quer colocar pessoas novas na sua célula, Deus quer colocar pessoas novas nesta igreja. Não vamos ficar insistindo de quem conhece, mas não quer. Vamos persistir com aqueles que não querem, porque não conhecem. A Bíblia diz: como crerão se não conhecerem? Então nós vamos fazê-los conhecer. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos falar de Deus, nós vamos continuar persistindo na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Paulo aqui está dizendo para nós sermos bondosos, porque o amor é bondoso. A palavra bondoso quer dizer útil, prestativo, ativos em fazer o bem às pessoas. Se a paciência é a balança do amor, a bondade é a régua do amor. Pastor, eu tenho um coração muito bom. Que régua você está usando? Quem falou isso para você? Dá um fruto de generosidade aí. O que você tem feito por quem? Irmão, eu estou ficando muito preocupado. Olha aqui para mim, eu estou lendo um livro chamado Psicobaboseira. E eu estou ficando muito preocupado com psicólogos crentes. Muito. Porque a primeira coisa, o primeiro conselho que o psicólogo crente está dando para o crente é: para tudo. Para tudo. Cuida de você. Você é o ser mais importante. Alecrim dourado. Para com tudo. Não pode estar pesado. Não pode estar pesado. Sabe qual foi a mensagem mais forte de Satanás para Jesus? Salva-te a ti mesmo. Cuida de você primeiro. E primeiro ele usou Pedro para falar isso. Como não deu certo, ele começou a usar os outros. Salva-te a ti mesmo. A minha Bíblia diz diferente. Todo aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, vai não só achar a sua vida, mas também vai ganhar a vida de muitas pessoas. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só. Agora, se ele morrer, vai dar muito fruto. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 16: e conhecemos o amor nisto, que assim como ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ser líder de célula é cansativo, sim. Ser líder de banda é cansativo, sim. Hoje, 7:30 da manhã, os músicos já estavam aqui ensaiando, mas isso também vai trazer para nós o que, irmão? Galardão, recompensa. Deus não vai ficar devendo nada para você. Então, trabalhe para Jesus, sim, da maneira mais inteligente possível, mais espiritual possível, mas seja bondoso. Seja bondoso. Se preocupe com os outros. Lucas capítulo 6, versículo 35 diz: amem os seus inimigos e faça o bem para eles. Você precisa se livrar de pessoas tóxicas. Se livre de pessoas tóxicas. Deus livrou de você? Você tem que cuidar com quem que você caminha, porque você é o resumo das 5 pessoas que você convive. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus conviveu 3 anos do lado de um incrédulo chamado Tomé. Jesus viveu 2 anos do lado de um paranoico chamado João, o apóstolo do amor, que queria fazer chover fogo em Samaria e queimar todo mundo. O do amor. Imagina se fosse o do ódio. Jesus viveu 3 anos com Pedro, bipolar. O Pedro ia da euforia à nostalgia em segundos. Ele tinha TDAH, TOD, Quick, tudo. Ele
tinha tudo, tudo que não prestava o Pedrão tinha. Jesus viveu, irmão, 3 anos com Filipe, dizendo, eu queria ver o Pai, o senhor está legal, mas eu queria mesmo era ver o Pai. Fala para mim, Jesus ficou parecido com eles? Quem que ficou parecido com quem? Quando olharam para eles, era o quê? Vocês são cristãos. O Pedro, mesmo desviado, você é um deles, a tua voz te denuncia. Pedro, não adianta querer, eu sei que está meio desviado, irmão, o crente que anda com Jesus de verdade, até meio fraco, as pessoas olham e conseguem ver Jesus na vida dele. As pessoas vão ver Jesus na sua vida. As pessoas vão perguntar para você assim, que tipo de droga você usou para chegar feliz assim, na segunda de manhã no trabalho? Você vai dizer, eu tomo um chazinho da raiz de Jessé, eu sou apaixonado por Jesus, eu vou no culto, o meu pastor me lapida, meu pastor me esmaga, mas eu saio de lá mais crente, sendo bondoso com pessoas. A bondade consiste em servir e amar as pessoas mais do que elas merecem. Então diga comigo assim, para os homens, o bom é ser importante, mas para Deus, o importante é ser bom. Pronto, irmão, útil. Amém? O amor nos faz rejeitar a inveja, gerada pelo sucesso do outro. Nós estamos vivendo a geração mais invejosa de todos os tempos. Uma geração que não sente satisfação por muito tempo com nada. É uma satisfação assim pequena. Ai, que culto bom, né, gente? Culto abençoado, até eu passar na frente da mais de Cristo. Nossa, que tanto carro, meu Deus do céu. O que esse pastor Cristiano está fazendo aqui que eu não estou? Acho que eu vou voltar para lá pela frente da verdade também, para ver se também está cheio. Sabe o nome disso, irmão? Inveja. Sabe o que a Bíblia nos permite ter? Ciúmes. Porque eu não tenho ciúme da sua esposa, eu tenho da minha. Ciúme eu tenho do que é meu, agora inveja eu tenho daquilo que é dos... Ninguém consegue ser invejoso e feliz ao mesmo tempo. O amor não compara nem compete, mas respeita e celebra as conquistas alheias. Olha aqui para mim, quando você se ama, irmão, quando você ama Jesus, você é feliz com a medida que você tem. Ei, feliz, não é conformado, você quer mais, mas você é feliz, você é satisfeito, porque somente adora a Deus uma alma agradecida. Somente adora a Deus uma alma satisfeita. Somente adora a Deus uma alma que sabe que Deus está dando tudo aquilo que ela precisa para aquele momento, mas que tem mais ainda para dar a ela, em nome de Jesus. O amor não compara e nem compete, mas respeita e celebra as conquistas alheias. Atos capítulo 7, versículo 9, a Bíblia diz, e os irmãos de José tinham inveja dele, e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele. Pastor, você vem aqui orar pela minha empresa, porque é muito olho gordo. Para olho gordo, irmão, coloca colírio diet. Vou falar uma coisa para você, irmão, inveja não pega em crente, a não ser que seja inveja de outro crente. Não, estou brincando. Inveja não pega em crente, irmão. Os irmãos de José invejaram José. Sabe quando que eles... Irmão, a Bíblia não fala de inveja deles no capítulo 36 de Gênesis. É só no capítulo 37. Até o capítulo 36, os irmãos não sentiram nada de inveja deles. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha sonhado. Quantos aqui têm sonho? Nunca desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Mas agora entende que por causa desses sonhos, o diabo vai se endemoniar contra você. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus amiguinhos, seus colegas de trabalho. Ei, se você não quer ser perseguido e nem invejado, é só não ter sonho. Continue só tendo sono. Continue só dormindo. Os irmãos de José tiveram inveja de José. Mas por quê que eles não conseguiram abortar o sonho de José? Porque Deus era com ele. Não, você não entendeu, eu vou falar para cá. Meu Deus do céu.
Ninguém conseguiu abortar o sonho de José, sabe por quê? Deus estava com José. A realização do sonho de José não estava na competência de José, estava na dependência que ele tinha de Deus. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa: podem te invejar, podem te criticar, podem te ofender, podem te abandonar, podem fazer o que quiser, botar o seu nome na boca do sapo, da cobra, da rã, seja o inferno que for, irmão, os teus sonhos vão se realizarem, porque Deus está com você, Deus está contigo. Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você estiver bem, estou contigo. Quando você estiver forte, estou contigo. Quando você tiver cabelo, estou contigo. Quando você tiver careca, igual o pastor Éder, Ele está contigo. Ei, Deus continua contigo. Deus está lá na tua empresa, na tua casa, no teu sonho, na tua célula, nesta igreja. Deus está com a sua igreja. Levante a mão e aplauda o nome dEle. Uau, aleluia! Glória a Jesus!